Boa tarde, turminha. Então, hoje, dia 14 de maio, a gente vai começar com nossa segunda aula, tá? Que vai falar sobre o sistema monetário brasileiro. Nossa segunda aula, ela vai falar que na pandemia o dinheiro não tem valor algum. Então, aqui a gente vai pensar um pouco sobre o valor do dinheiro e vai pensar que quando a gente está vivendo esse momento de pandemia, o dinheiro passa a não ter valor algum, né, gente? Agora não pode ir para a rua quem é pobre ou quem é rico, quem é milionário, estamos todos na mesma situação. Então aqui a gente vai falar sobre as moedas utilizadas oficialmente no Brasil, que compõem o sistema monetário. Então o nosso dinheiro, ele é nomeado, né, na matemática como sistema monetário, o sistema é, que diz sobre o valor do dinheiro. Nós temos as moedas, né, de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Era interessante notar que a moeda de R$ 1, não, de 1 centavo, foi desativada em 2004. Por quê? O valor do centavo era tão pequeno e o que se gastava para fazer uma moeda era mais caro do que o próprio valor da moeda. Então ele passou a deixar de ser feito. 2004, nós estamos em 2020, há 16 anos. Então vocês não chegaram a conhecer, a ver a moeda de 1 centavo ser circulada, né? Na verdade, talvez conheça porque às vezes algum responsável ainda tem em casa, né? As moedas do real são fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil, que é um órgão do governo que foi criado em 1694. Então vamos ver aí quem vai descobrir quantos anos existe a Casa da Moeda. Como seu nome já diz, a Casa da Moeda é responsável por produzir todo o dinheiro utilizado para pagar nossas contas, comprar remédio, ir ao cinema, por exemplo. Esse dinheiro não inclui só as moedas, mas também as cédulas. Então, aqui são as cédulas de dinheiro. Nós temos as cédulas de R$ 2, 5, 10, 20, 50 e R$ 100. Para comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Cada país tem a sua própria moeda. No Brasil, a moeda é o real. O símbolo é o R cifrão, que é a moeda. Gente, vocês devem estar pensando aí. Se a Casa da Moeda é quem faz o dinheiro, por que o presidente não faz mais moedas, mais dinheiro e resolve a situação dos mais pobres no Brasil? E aí, alguém sabe me responder isso? Vamos pensar e conversar sobre isso? Agora eu vou para a segunda folha e depois a gente volta nesse assunto. Aqui na segunda folha, a gente fala que o real tem como submúltiplos o centavo. R$ 1 corresponde a 100 moedinhas de 1 centavo. A quantidade são escritas em representação decimal. O que é representação decimal? É o que nós estávamos estudando. Cada número tem valor de acordo com a casa que ele ocupa. Na casa da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar. Só que quando a gente põe uma vírgula, a gente, antes da vírgula está o valor real, depois da vírgula em centavos. Então, olha só, a parte inteira corresponde ao número de reais. Então, aqui a gente tem 20,25. A parte decimal ao número de centavos. Então, a gente viu que antes da vírgula é o real e depois da vírgula são os centavos. Então, aqui eu vou ler R$ 20,25. Para separar o real dos centavos, usamos vírgula. Escreva como se lê as quantias. Então, aqui eu vou ter o primeiro. Olha, eu tenho 150 antes da vírgula. Então, eu tenho 150 reais. Depois da vírgula, 00. Então, eu tenho 0 centavos. R$ 10,75. Então, todo número antes da vírgula representa o real. Depois da vírgula, os centavos. E aqui eu tenho valores, tá? Esses valores vão até aqui embaixo. E aí eu no meu caderno eu vou reescrever como eu leio, né, esses valores. Aqui tem a etiquetinha. Estamos juntos, professora Natália. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de atividade. Façam com bastante capricho e depois nós vamos conversar sobre essa história aí. Por que o governo não produz mais moedas, mais notas e acaba com a pobreza no Brasil? Vamos ver quem vai descobrir? Conversa com o papai, com a mamãe, pesquisa no Google, que a gente vai parar um momentinho do nosso grupo lá e bater um papo sobre isso. Fiquem com Deus e um beijo
Um abraço bem apertado.